visualizar os slides, não é isso? Sim. Pronto, beleza. Pessoal, antes de a gente começar, né, a aula propriamente dita, já gostaria de dar uma notícia para vocês, né? Estamos em uma nova etapa na Microcamp, tá? Então, nós professores já estamos voltando para a Microcamp, tá? Então, a partir da próxima semana, todas as aulas serão ministradas de lá. Então, quer dizer que assim já teve um avanço, né? Então, aos poucos a gente está voltando. Eu creio que, claro, o próximo passo é o retorno de vocês, tá? Na forma presencial. Imagino que talvez próxima semana a gente já tenha mais alguma posição para vocês, alguma estimativa a respeito. Mas de toda forma, como eu já falei, vamos sempre ficar ligados no anúncio do governador. Então, assim que o governador disser, ó, voltamos, as aulas estão liberadas, aí a gente volta, tá? Mas só para mostrar para vocês que realmente nós estamos em uma nova etapa. Pessoal, nesse slide ele coloca aqui, ó, se prepare para qualquer situação. Aí tem aqui, ó, tenha paciência, às vezes o seu momento não é o melhor momento para começar. Às vezes você está alienado com o sucesso dos outros empreendedores, analise bem as oportunidades. Então, o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente tem um projeto, a gente monta um projeto, por exemplo, para abrir um negócio próprio, tá? Então, digamos que vocês estavam com uma ideia de montar um negócio próprio, tá? Só que aí veio a pandemia. E aí não adianta, por exemplo, você dizer o seguinte, não, eu tenho que abrir agora, eu tenho que abrir agora. Então, é necessário, por exemplo, que vocês estejam por dentro de tudo, de todas as informações, a fim de saber, por exemplo, se é o melhor momento ou não para abrir o seu negócio. Então, se o negócio que você estava pensando em abrir seria um negócio onde seria com a loja física e tal, né? Então, talvez realmente não seja o melhor momento você abrir o negócio agora. Mas digamos que o negócio que você vai abrir, você pode até ter ele no seu local físico, ou seja, no seu ponto físico. Bom dia na Vitória. Mas se você puder, por exemplo, existir uma possibilidade, ou até mesmo você adequar o seu projeto para utilizar o segmento de vendas voltado também para as redes sociais, eu até digo o seguinte, ó, formata direitinho e abre. Mas se o seu negócio ele for exclusivo, pessoal, se for um negócio exclusivo para ser vendido em um local físico, não é o melhor momento. Eu até estava conversando com meu cunhado a respeito disso, né? Ele falando, mas por exemplo, a gente comentando que ultimamente estava se abrindo muito negócio, principalmente aqui onde eu moro, abriu um monte de lojas, mesmo nesse período de pandemia. Ao disse o seguinte, ó, as pessoas estão alienadas exatamente nessa questão agora, ó, eu já tinha o projeto e eu vou colocar ele para frente, tá? Só que a gente tem que pensar da seguinte forma. Aí o meu cunhado comentou o seguinte, ó, mas o comércio está cheio de dinheiro, porque todo mundo está recebendo o auxílio emergencial e o dinheiro está circulando. Eu disse, ó, o problema vai ser o seguinte, quando o governo deixar de pagar o auxílio emergencial. Então, por exemplo, agora, para quem abrir um negócio, tá, o dinheiro está circulando, tudo bem. Mas vai chegar uma hora que o dinheiro não vai ter mais para circular. E agora, como é que vai ficar? A gente sabe que os próximos meses, ou até mesmo os próximos anos, são períodos onde a economia vai estar em baixa. Isso a gente já sabe. Travou aqui, o de vocês travaram? Também aqui. O meu travou. Tá? Deve ter caído a internet do professor.
Pessoal, voltando aqui, todo mundo pode me ouvir? Sim, pessoal, todos Sim, podem. Sim, agora sim. professor. Só justificando aí, aqui onde eu moro está tendo muito problema de energia. E aí, ó, só desligar o roteador, ligou, a internet volta. Então, assim, não é que seja um problema de internet, problema de energia mesmo. Mas, enfim, como eu estava falando, tá? Vai chegar uma hora, por exemplo, que vai ter um monte de pessoas desempregadas, exatamente porque muitas empresas fecharam, teve muita demissão, tá? Teve muita demissão. E aí, o dinheiro, os R$ 600, os R$ 1.200 está entrando, beleza, está movimentando. Mas vai chegar uma hora que nem vai ter os R$ 600, nem os R$ 1.200, tá? E agora, como é que vai ficar? Então, quer dizer, o dinheiro vai deixar de circular. Então, para o empreendedor que ele está acompanhando essas notícias, primeiro, se ele pensa em abrir um negócio que dependa exclusivamente do local físico, tá? Ele vai esperar um pouquinho mais, vai ver uma outra forma. Para aqueles, por exemplo, que já estão empreendendo, vai ter que se preparar, porque problemas vão vir, tá? E esse se preparar para qualquer situação é exatamente você estar um passo à frente do seu problema, ou do problema que pode prejudicar, né? Se a gente colocar da seguinte maneira, usando esse tema aí, se prepare para qualquer situação. Eu acho que eu já comentei com vocês, por exemplo, se você produz, por exemplo, o seu produto, se você vende, se você fabrica o seu produto, primeiro, você tem que calcular o valor de venda do produto bem certinho. Por quê? Porque você vai ter que tirar os insumos que você colocou naquele produto, você vai ter que tirar, assim, você vai ter que pensar no seu lucro, tá? E você vai ter que pensar também no lucro da sua empresa, porque a partir de cada produto que você vende, é que você vai ter o seu salário mensal. Então, se você diz o seguinte, ó, todos os meses eu vou tirar um salário, tá? Mas digamos que o lucro que você colocou em cima não dá para você tirar um salário mensal por mês, ou simplesmente dá para você tirar apenas o salário mensal. E o seu empreendimento, por exemplo, o seu negócio, ele fica sem um investimento, tá? Aí um exemplo, uma pessoa, bom dia, Jéssica. Vamos colocar Bom aqui um dia, exemplo. professor. Eu não entrei antes porque eu estava esperando a minha tia trazer o celular. Tudo bem, Jéssica, sem problemas. Então, digamos o seguinte, uma pessoa que fabrica coxinhas, um exemplo. Ela tem que colocar a margem de lucro dela para que ela tenha o salário dela no final do mês, mas também tem que ficar um valor todos os meses na empresa, ou seja, no empreendimento. Por quê? Vai que queima um congelador, por exemplo. Vai que queima a máquina para mexer a massa. Vai que queima a própria máquina de fabricar as coxinhas. E aí? A pessoa só se preocupou em tirar o seu próprio salário, tá? Mas não se preocupou em tirar um valor para que seja utilizado como capital de giro dentro da empresa. Resultado, não se sustenta. Na primeira vez que a máquina dá problema, aí vem o perigo. Não ter, principalmente essas máquinas que são caras, não ter o valor para consertar. Muitas vezes já tem a clientela, mas não tem o valor para comprar outra máquina, se for o caso, tá? E os especialistas, por exemplo, já assistindo algumas palestras, falam exatamente disso. Ó. Se você está trabalhando e você tem só uma máquina, você tem que trabalhar para comprar outra máquina. Porque o excesso de trabalho, o excesso de uso, a gente sabe que a máquina vai quebrar uma hora. Tá? E se ela quebrar? Por exemplo, você vai mandar ela para o conserto, vai demorar dias para essa máquina voltar. E o seu negócio? Você vai parar de faturar. Tá? Quando você tem duas máquinas, uma sai para o reparo, mas a outra continua funcionando. Tá? Então, por isso, a gente tem que se preparar para qualquer situação. E o empreendedor, é como eu falei, ele tem que estar um passo à frente de tudo e de todos. Ele tem que pensar que o negócio pode prosperar, óbvio, mas ele também tem que pensar que algum problema pode vir e ele tem que estar preparado para segurar. Olha aí o exemplo de muitos, por exemplo, que não tinha estrutura, uma estrutura financeira, digamos assim, e não se sustentou durante a pandemia. Ou seja, aquelas pessoas que já vinham com a empresa, já vinham tendo dificuldades de se manter, simplesmente não conseguiu se manter. Tá? Porque a pandemia aí castigou todos os empreendedores. Então, por isso que a gente tem que estar
preparado para tudo e para todos, né? Então, a gente tem que tentar antecipar o que tem por vir. E essa questão, por exemplo, que agora tem dinheiro circulando, mas eu digo a vocês que acho que foi prorrogado aí mais um mês ou dois, talvez lá para o fim do ano o negócio comece a esquentar. Vai voltar as empresas talvez a contratarem, ou seja, algumas empresas vão voltar a contratar, mas outras ou já fecharam ou não tem condições de voltar, tá? E aí, não sei se vocês vêm acompanhando, por exemplo, nos jornais, o governo, aliás, e os bancos lançaram aí uma linha de crédito para as pessoas se segurarem na pandemia. Só que a burocracia é tão grande que muitas empresas não estão conseguindo, tá? E aí tem empresas, por exemplo, estava assistindo uma reportagem onde, acho que foi em Brasília, se não me falha a memória, de um monte de restaurantes fecharam, tá? E para eles pagarem as contas, pagar os direitos dos colaboradores, dos funcionários, eles venderam tudo que tinha no restaurante, de freezer, de prato, de talheres, de taças. Então, tudo eles foram vendendo para conseguir pagar as contas, honrar as contas, tá, pessoal? Então, tem que se preparar, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, pessoal, alguém quer colocar alguma coisa nesse tema aí, do se preparar para qualquer situação? Por enquanto, não. Tranquilo, Tati. Kailane, Jéssica, Ana Vitória, Vícia. Vocês têm alguma coisa aí que vocês desejam acrescentar aí nesse tema? Não. Tranquilo, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Em seguida, nós temos o seguinte, por exemplo, o que é startup, né? Não sei se vocês já ouviram falar em startup em algum momento, mas a startup ela pode se definir como um modelo de negócio que visa um crescimento rápido, que ofereça um produto inovador. Eu venho assim, já acompanhando algumas notícias, algumas reportagens sobre startups, e eu digo assim, que elas ficaram no Brasil mais em evidência de uns 5 anos para cá, tá? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, já é uma coisa que se praticam há muito tempo, que a gente já vai falar sobre isso. Mas, basicamente, como é que eu posso assim, resumir para vocês o que é uma startup, tá? Pessoal, primeiro, as startups ela têm como característica algo que seja inovador, criativo, algo que ninguém tinha pensado antes, basicamente, tá? Então, são as startups. Geralmente nos Estados Unidos, até no Brasil mesmo, as startups elas são geradas muitas vezes por aqueles alunos que estão saindo da universidade ou que estão na universidade, melhor dizendo, tá? E a startup é onde você cria um modelo de negócio, uma estrutura, tá? Que a gente vai falar sobre esses passos para se criar uma startup, e que muitas vezes a gente já sabe que os alunos eles não têm dinheiro. Os alunos eles têm a criatividade. Como a maioria das startups elas são criadas a partir de pessoas que estão saindo da universidade ou que ainda estão na universidade, são alunos. E alunos não têm dinheiro, né? Os alunos eles têm a criatividade, eles têm a inteligência de pensar em fazer as coisas de uma forma diferente, mas ele não tem dinheiro, tá? E aí o que acontece? Cria-se uma startup com o objetivo de projetar um novo conceito, um novo projeto, um novo produto, mas vai chegar uma hora, por exemplo, que existe a inteligência, existe a criatividade, existe o inovador, mas não existe o dinheiro para dar prosseguimento naquele projeto. E é onde vai se entrar, por exemplo, investidores. No Brasil, por exemplo, existem eventos nas capitais do Brasil onde divulgam essa questão da startup, novos produtos e tal. Então, esses produtos podem ser softwares, pode ser hardware, pode ser novos conceitos, por exemplo, de construção, novas ferramentas, algo que seja inovador, tá? Não seja exatamente voltado diretamente para a tecnologia, mas quase sempre está ligado a uma tecnologia envolvida nela. Se a gente colocar, por exemplo, alguns exemplos de startups que deram sucesso, né, que deram resultados. O próprio WhatsApp, por exemplo, ele foi criado a partir de uma startup. Uma ideia de estudantes, tá?
que ao sair da universidade, resolveram colocar, ou montar o conceito do WhatsApp, né? Outro exemplo é o próprio Uber, por exemplo. Né? Então, o Uber foi uma ideia que se teve na faculdade e simplesmente foi levado, digamos, um grupo de amigos foi lá e desenvolveu. E aí entra, por exemplo, os investidores, que muitas vezes são chamados de anjos, tá? Os investidores são aquelas pessoas que não têm a criatividade, não têm o conhecimento, mas ele tem uma coisa, tem dinheiro, né? E esse dinheiro, basicamente, é o que vai financiar aquele projeto, aquela ideia inovadora. Então, no Brasil, por exemplo, existe também muito isso. Então, suponhamos que vocês, vamos colocar aí um exemplo, né? Vocês estão saindo da Microcamp, quando vocês estiverem terminando o curso, e vocês dizem o seguinte, ó, nós sabemos desenvolver, o que é que nós vamos fazer? Vamos montar um novo conceito, por exemplo, um novo software, um novo aplicativo, vai bolar em algo novo, tá? Vai estruturar, vai fazer todo o projeto, mas vai chegar uma hora, por exemplo, que vai precisar de um local, vai precisar de internet de qualidade, vai precisar de computadores de qualidade, vai precisar de tudo isso. Aí vocês vão dizer o seguinte, ó, eu não tenho dinheiro para investir aqui. Se eu não tenho dinheiro para investir, eu vou simplesmente agora fazer o cadastro, por exemplo, da startup em uma plataforma, a fim de conseguir um investidor. Então, o investidor, como eu falei agora há pouco, é aquela pessoa que vem com o dinheiro, tá? É a pessoa que vem com o dinheiro para investir no seu negócio. Sabendo que, claro, existe a grande possibilidade de dar certo, e é nessa grande possibilidade de dar certo que você vai conseguir ou não seus investidores. Tá? As pessoas que vão investir são pessoas que conhecem o negócio, tá? Que conhecem investimentos. Então, eles não vão investir se eles não têm, por exemplo, digamos, um conhecimento que aquele negócio vai prosperar. Eles não vão entrar numa barca furada, tá? Agora, é claro que vai existir uma negociação, o cara vai entrar, por exemplo, com um certo valor e ele vai dizer o seguinte, ó, quando o negócio crescer, digamos, 40% do negócio é meu, tá? Aí vai aquela coisa, muitas vezes você não tem dinheiro, você vai terminar aceitando, né? Porque vai chegar uma pessoa com tantos R$ 1.000, tantos milhões de reais, vai dizer, eu vou investir em você, tá? E aí você vai dizer, Elcio, vamos juntos, nós crescemos juntos, mas sabendo que você não vai ser o único dono da empresa. Por exemplo, o WhatsApp, quando ele foi implantado, ele precisou de investidores. E não, se não me falha a memória, não foi um investidor só, foram investidores. Resultado, hoje, por exemplo, o WhatsApp ele tem vários donos. Não existe só um dono, existe o fundador. Mas existe vários investidores por trás, que foi o que fez o WhatsApp crescer também. Tá? Teve muito dinheiro investido aí. Aí, veja bem, nesse próximo slide, ele coloca aqui, ó, quais as características de uma startup, né? Então, tecnologia. Então, como eu falei para vocês, quase sempre, mesmo que você não vá criar algo, por exemplo, voltado diretamente para a tecnologia, tá? Mas tem que ter a tecnologia, né? Então, a tecnologia, por exemplo, é algo que a cada dia nós vamos estar mais dependentes dela. Então, principalmente sabendo que a maioria dos usuários hoje estão com um celular na mão, né? Estão utilizando um celular. Então, geralmente é onde se tem um investimento maior, né? Porque quer pegar mais essas pessoas que usam a tecnologia, tá? Outra coisa, marketing, tem que ser trabalhado o marketing, tem que fazer as pessoas conhecerem que você tem uma ideia e que aquela ideia, ela é uma ideia funcional, é uma ideia interessante, é uma ideia que realmente vale a pena ser utilizada. Aí vem os negócios, tá? E em seguida vem os designs. Então, quer dizer, a criatividade é algo inovador. Eu sei que em Arapiraca tem uma agência, se não me falha a memória, a agência Criar, se não me falha a memória. Ela foi criada como se fosse uma startup. Então, é um pensamento de várias pessoas que criou uma agência digital inovadora, tá? E funciona em Arapiraca. Outro exemplo que eu posso colocar, digamos assim, eu não sei se ela se enquadra basicamente numa startup, mas foi algo, digamos, bem interessante.
Por exemplo, tem dois irmãos aqui de São Sebastião que eles fizeram arquitetura e urbanismo na UFAL. E chegou um momento, por exemplo, quando eles estavam do meio para o final do curso, os dois irmãos, que eles são gêmeos, né, os dois irmãos, mais um colega, tá? Eles começaram a montar, eles montaram um projeto onde eles já iam começar a trabalhar antes, os três, juntos, tá? Já iriam começar a trabalhar antes de terminarem a faculdade, por exemplo, fizeram parcerias, então eles já começavam a pegar projetos de construção, né, de casas, de escritórios e tal, fazer todo o projeto, mas eles não podiam ainda assinar o projeto, tá? Porque eles não tinham terminado a faculdade ainda. E claro que, através de uma parceria, algum arquiteto, algum engenheiro, ia lá e assinava o projeto para eles. Claro, fazia a análise se aquele projeto estava certo ou não, tá? E assinava. Claro que o cara também não assinava de graça. E todo o valor que eles recebiam por esses projetos que eles estavam montando ia para uma conta conjunta, no nome dos três, tá? Que quando eles terminassem a faculdade, todo o valor arrecadado ia ser para montar uma empresa para eles, tá? Então, eles montaram a empresa aqui em São Sebastião, bem organizado, bem bonito, né? E só se vê eles pegando projetos aí de casas, já vi eles pegando em outras cidades bem distantes aí, tá? Então, assim, cada dia estão crescendo, estão investindo, tem um conceito diferente, tem uma ideia diferente, tá? Então, assim, foi algo inovador. E tá lá, os três amigos, os dois irmãos e um amigo, na verdade, né? Estão lá desenvolvendo, aí agora, por exemplo, são três, então a agência custeou, por exemplo, um curso em Santa Catarina para um dos, né? Aí eu acho que é um curso de mestrado, eu acho, alguma coisa assim. Então o cara está lá em Santa Catarina fazendo o curso de mestrado, os outros dois estão aqui trabalhando. Claro que o de lá trabalha à distância, né? Mas vai haver um rodízio, pelo que se entende, vai haver um rodízio, para que todos possam crescer. Então, assim, é uma ideia que saiu da faculdade e, ao sair da faculdade, está prosperando. Então, assim, ao meu ver, por mais que ele não seja totalmente classificado como uma startup, mas ele tem conceitos de startup, né? Conceitos de algo inovador. Então, as startups, elas funcionam dessa maneira. Tá, pessoal? Alguma dúvida até então sobre as startups? Alguma pergunta? Sim, pessoal. Vamos lá, Tati, Jéssica, Kailane. E aí, pessoal? Vocês Por estão me enquanto, ouvindo? não. E aí, Jéssica? Jéssica, Kailane, Vícia, Rian, Ana Vitória. Alguma dúvida ou pergunta? No momento, não. Tá. Uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Pensem em no futuro, ou futuro bem próximo aí, vocês entrarem na faculdade, tá? Começarem a fazer um curso superior, porque primeiro é um conselho, né? O emprego, ele já está complicado para quem está preparado. Para quem tem um currículo, por exemplo, com nível superior, digamos assim, já não está muito fácil, tá? Imagina para quem não tem nível superior, tá? Então, assim, não deixem passar a oportunidade de vocês fazerem um curso superior. Por exemplo, a Tati está casada, a gente sabe que quando se casa, as responsabilidades são muitas, mas é algo que vai valer a pena, tá? Vai valer muito a pena. Outra questão que eu passo para vocês é o seguinte: quando a gente está na faculdade, as nossas ideias, elas mudam, tá? A gente passa a ter novos conceitos, a gente passa a ter nova visão de como funcionam as coisas. Então, muitas vezes a gente não tinha pensado, mas quando a gente está na faculdade,
a troca de informações, né, o networks que acontece na faculdade, nos abre várias possibilidades de conhecimento, de você, por exemplo, seguir uma carreira, de você investir em um negócio. Então, assim, abre-se muito a ideia. Então, não deixem de fazerem uma faculdade, tá? Vamos lá. Pessoal, as startups, tem aqui 5 pontinhos aqui, ou melhor, 5 etapas, tá, pessoal? 5 etapas, onde a startup ela é criada. As 5 etapas de processo de inovação, ou seja, da criação da startup. Descoberta e mobilização. Quando se fala em descoberta, é a geração de novas ideias. É preciso desenvolver competências essenciais de inovação em equipe, coletar informações e converter em ideias viáveis. Tá, pessoal? Então, primeira coisa, digamos, vocês estão na Microcamp, vocês vão dizer o seguinte, pessoal, vamos criar uma nova ideia, um novo conceito. Primeiro vem aquela coisa, vamos pesquisar, estudar quais são esses novos conceitos. O que pode acontecer, muitas vezes, é o seguinte, ó, chegou-se a uma conclusão que, ó, vamos fazer esse projeto aqui. É uma coisa nova, mas aí você precisa pesquisar para saber o seguinte, é uma coisa nova para você ou é uma coisa nova para a sociedade? Tá? Muitas vezes a gente chega a um conceito, mas quando a gente vai pesquisar, alguém já tá fazendo. Tá? Alguém já está fazendo. É até bom, porque você já tem, por exemplo, uma pesquisa para se fazer, de que forma esse novo conceito está sendo utilizado, o que é que você pode mudar, o que é que você pode inovar. Então, primeira coisa vem a descoberta de novas ideias. Tá? Então, primeiro passo é esse daí. Segundo passo, ó, avaliação, ou seja, triagem das ideias levantadas, levantamento de potencial de agregar valor aos clientes e gerar novos fluxos de receita para a empresa. Então, um exemplo, olha só, descobrimos um novo conceito, uma nova ideia, tá? Então, digamos, beleza, nós temos essa nova ideia, agora vamos avaliar, digamos que nós temos aí 5 ideias promissoras. Agora vamos avaliar quais são essas ideias, ou quais dessas ideias a gente realmente deve seguir, ou aquela ideia mais, digamos, que tem um potencial maior. Então vem a questão de você pesquisar, tá? De você acompanhar, de você realmente estudar a fundo aquele novo conceito. Tá? Teve até um caso agora, também assim, tem características de startup, né? A Asa Branca, ela foi para Maceió. Em Arapiraca tem apenas a parte de logística, mas todo o escritório, toda a parte de TI, porque a Asa Branca ela desenvolvia os próprios softwares, ou seja, os próprios apps que os vendedores utilizavam para fazer o pedido para o cliente, os próprios softwares para acompanhamento dos pedidos que foram entregues, de estoque, tudo. Tudo isso eles desenvolveram, tá? E desenvolvem, na verdade. E aí o que acontece? Quando ele foi para Maceió, algumas pessoas não quiseram ir para Maceió, morar em Maceió, permaneceram em Arapiraca. Então, juntaram-se algumas pessoas que trabalhavam, 2, 3 amigos, que trabalhavam na parte de TI, e eles começaram a desenvolver novos conceitos de apps, ou seja, voltados para a tecnologia mobile, tá? Essa tecnologia mobile, eu já andei acompanhando, por exemplo, tem apps para restaurante, tem apps para loja virtual, deixa eu ver mais, teve mais. Acho que aplicativos para postos de gasolina. Então, quer dizer, eles criaram uma empresa, tá? Para desenvolver aplicativos e vender, obviamente, para outras empresas, onde existe a venda, existe o aluguel, existe um monte de possibilidades. Então, é necessário, claro, todos esses passos aqui. Em seguida, ou seja, o terceiro passo, vem a experimentação, tá? A criação de um protótipo que possibilita análises para dar inovação por meio de sua interação com o público-alvo. Por exemplo, o módulo passado que nós vimos, não foi o Adobe XD? Protótipo é aquilo dali, aquilo que nós criamos.
Então, um exemplo, se você vai desenvolver, por exemplo, esse grupo lá de amigos, eles desenvolveram alguns apps para restaurante e tal. Primeira coisa que eles fizeram, fazer um protótipo para ver se aquele app ele é viável ou não, tá? Se ele atende às demandas do restaurante ou não. Então, o protótipo não quer dizer que seja só um app, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer ideia, mas que você coloque em prática para você ver realmente se ele é viável, antes mesmo de você implementar ele para como é que eu posso dizer, para o público. Por exemplo, vamos colocar aí uma ideia. Alagoas inteira, ela basicamente funciona hoje com transporte complementar, tá? Então, por exemplo, digamos que em São Paulo e nas grandes cidades, até Maceió tem, Arapiraca já tem, né, que é aquele cartãozinho, cartão único, onde você bota crédito, só é você encostar lá no aplicativozinho, né? Encosta no aplicativozinho, já era, já descontou, tá? O créditozinho. E se, por exemplo, tudo isso fosse feito online, através de um app, onde a pessoa fosse lá, comprasse os créditos, pagasse com cartão de crédito, por exemplo, tá? E tivesse uma maquinetazinha, uma maquininha lá no ônibus, onde tivesse um leitor QR Code, por exemplo. Só vai lá, aponta a câmera do celular para o QR Code, pronto, já descontou o valor da passagem. O que eu falo por exemplo, inovar, é isso, tá? Por exemplo, eu não vi isso ainda em nenhum lugar. Possa ser que exista em algum lugar, mas eu não vi. Então, quer dizer, você aprimorou a questão do cartão único para você transferir tudo isso para o celular, tá? Por quê? Porque as pessoas estão com o celular. Claro, é um aplicativo que você vai botar senha, né? Na hipótese de alguém roubar o celular, não vai roubar os créditos do seu transporte. E claro, fica tudo algo muito prático. Não precisa a pessoa ir até a sede da empresa de ônibus, colocar crédito. Não, não vai precisar, tá? Tudo isso funciona com o celular, tá? Não vai aquela questão de você, por exemplo, perder o seu cartão, ferrou. Se você perder o seu cartão ele pode ser utilizado por qualquer outra pessoa, mas o celular não. Você pode roubar o celular, pode perder o celular, mas claro, para entrar naquele aplicativo vai precisar, como é que eu posso colocar aí? Vai precisar de senha. Aí vem todo um estudo, como por exemplo, se a pessoa não tiver internet, como é que vai funcionar? Então, pode-se criar um sistema que ele seja offline, tá? Ou seja, funcionar via Bluetooth. Então, por mais que a pessoa não esteja com internet, ele vai funcionar. E na próxima vez que você, por exemplo, colocar, por exemplo, acessou a internet, vai haver o desconto, né? Se, por exemplo, o pessoal aí tem que pensar em todas as possibilidades. Por exemplo, o cara vai botar um crédito lá de R$10 e ele vai usar o celular só para fazer o desconto, mas ele não vai ativar, por exemplo, o Wi-Fi do celular e meio para burlar a segurança, né, o sistema. O que é que pode acontecer, por exemplo, uma possibilidade? O cadastro ele tem que ser feito através do CPF. Então, por mais que a pessoa vai usando, digamos, a pessoa não tem mais crédito, ele pode usar um exemplo. Ele usou, mas quer dizer, vai se gerar um crédito negativo para aquela pessoa. Né? A qualquer momento que aquela pessoa usar o CPF dela, automaticamente já vai descontar, como se fosse um celular, né? Você pede créditos emprestados. Então, quer dizer, quando se fala em experimentação, criar protótipo, é você idealizar todas essas possibilidades. Porque nós sabemos que, principalmente no Brasil, né? Não sei nos outros países que eu nunca fui, mas pelo menos no Brasil, as pessoas sempre querem arranjar um jeitinho para tudo. Então, quando a gente vai criar um protótipo, a gente vai forçar o erro. Tá? A gente vai forçar aquele aplicativo a errar para ver se ele realmente tem consistência. É algo inovador. Tá? Então, daria para se colocar uma startup baseando nesse tipo de aplicativo. Tá, pessoal? Estão entendendo aí? Dá para entender esse conceito? Sim, até agora eu estou entendendo. Tranquilo, né? Aí vem aqui, ó, comercialização.
Ou seja, observe que são 5 etapas. Outra coisa, viu, pessoal? Ó, geralmente, a descoberta, a avaliação e a experimentação, tá? É uma coisa que você vai ter que fazer com os conhecimentos que você tem. Geralmente, sem um valor vindo de fora, tá? O que é que acontece? A partir da comercialização, claro, tem que se pensar tudo antes, né? Mas é a partir daí que podem entrar os investidores. Da pessoa ver, por exemplo, você experimentou, comprovou que o seu software, que o seu app, ele é viável, por exemplo. Que o seu negócio é viável. Aí é onde entra, por exemplo, as pessoas dizendo o seguinte, realmente você me mostrou que é algo novo, então eu vou investir aí também, tá? Aí nós temos, por exemplo, comercialização, ó, transformar o produto ou o serviço em algo escalável, que possa ser produzido e comercializado de forma a atender às necessidades de um público disposto a pagar por isso, tá? Aí você vai dizer o seguinte, bom, inicialmente nós montamos um aplicativo que vai fazer isso, isso e isso, certo? E agora, como é que nós vamos fazer a questão da comercialização, tá? Existem várias vertentes aí. Por exemplo, você pode vender o aplicativo diretamente para a empresa, um exemplo, tá? Digamos que, como o transporte complementar hoje inteiro, ele é tudo regulamentado pela ARSAL, então, o que é que se pode fazer? Não sei, eu acho que os donos das vans, por exemplo, não vão aceitar, né? Porque, digamos que a gente vendesse esse aplicativo direto para a ARSAL e a ARSAL ela disponibilizasse para todas as vans. Um exemplo, todas as vans deveriam que ter esse sistemazinho do pagamento via celular. Claro, a ARSAL ela vai ter que ganhar algum valor aí. Se ela ganha algum valor aí, quem desenvolveu o software também vai ganhar, só sobra para quem? Para os motoristas das vans. Aliás, para os donos das vans, que vai perder um certo valor aí, tá? Ou a outra possibilidade seria, por exemplo, trabalhar com cada associação. Por exemplo, chegava na associação de Arapiraca Craíbas, de Arapiraca São Sebastião. Então, quer dizer, o sistema ele funcionaria só em uma parte. E, claro, você vai mostrando resultados e vai tentando ganhar as outras associações para que o seu negócio ele possa se expandir. Agora, de que forma isso vai ser cobrado? Por exemplo, vai ser um aluguel que se vai pagar, por exemplo, por van, um aluguel fixo, por exemplo, por van, ou vai ser uma porcentagem, em cima do valor que foi passado na maquineta. Por exemplo, a pessoa vai lá, bota um crédito com a gente. Então, ela vai ter 100 reais de crédito para rodar nas vans, tá? Então, quando a pessoa vai, por exemplo, digamos que a passagem aqui para São Sebastião está de 6,50, um exemplo. Digamos que desses 6,50, a cada vez que se pagou uma passagem, ela vai ser descontada, por exemplo, 25 centavos fica para a empresa. Aí tem que ter uma análise. Então, a empresa não repassa para o dono da van os 6,50, paga 6,25, um exemplo, tá? Então, assim, tem que existir um ponto de equilíbrio sobre a comercialização, né? Se vai ser uma coisa, por exemplo, uma comercialização igual para todo mundo, ou, por exemplo, você vai criar vários planos, e esses planos, cada pessoa, cada cliente pode se adequar ao que precisa, tá? Então, quer dizer, existe toda uma análise aí que deve ser colocada, tá, pessoal? Então, assim, tem que ser pensado nessas possibilidades. Então, é a comercialização. É onde realmente, a partir de um estudo, você vai dizer o seguinte, ó, o meu negócio, ele é comercialmente promissor, né? Ele pode realmente render lucro, sim ou não. Se não está nesse modelo, aí você vai ter que se adequar a fim de levantar possibilidades de lucro, tá? E, por último, vem o acompanhamento, ou seja, o desempenho do novo produto ou serviço deve ser monitorado e medido em busca da melhoria contínua. Em determinado momento, será preciso inovar novamente, tá? Primeiro, uma questão que eu gostaria de colocar para vocês aí é o seguinte.
Eu lendo alguns livros a respeito, e ele coloca o seguinte: o difícil não é você abrir a empresa. O difícil é você montar, aliás, o difícil é você manter a empresa, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, os pequenos empreendedores, tá? Ele tá com aquele sonho de colocar, por exemplo, uma empresa, ele vai lá e coloca, mas simplesmente ele coloca, ele não passa a acompanhar como é que funciona, como é que está funcionando a sua empresa. Por exemplo, vamos colocar aí uma ideia, né? Voltando à história, por exemplo, da Jéssica, tá? Lá da sorveteria. Então, um exemplo. Se existir um acompanhamento sobre vender um sorvete, um exemplo, vai lá e cadastra o sorvete, a quantidade, o valor e o sabor, por exemplo, tá? Quando se coloca tudo isso daqui, todos esses dados, quando chegar no final do mês, por exemplo, ela vai saber qual é o sabor que vende mais de sorvete. Tá? Qual é o valor? Outra coisa, você colocar, por exemplo, a venda desse sorvete, ela foi diretamente no local, tá? Diretamente na sorveteria. Ele foi, por exemplo, para delivery, digamos assim. Quando chegar no final do mês, a Jéssica ela vai saber qual é o valor que vende mais, qual é a cobertura que vende mais, tá? Se tantos por cento das vendas vai para vendas físicas, tantos por cento vai para delivery, então é com base nesses acompanhamentos que a Jéssica ela vai traçar metas, tá? Que ela vai se preparar. Por exemplo, digamos que você está começando o verão agora, ótimo período para se colocar uma sorveteria. E aí o que acontece? Digamos que 60% das vendas foram feitas no modelo delivery. Se não tivesse registro, ele entrou dinheiro da mesma forma. Tá? Ele entrou dinheiro da mesma forma. O que acontece? A partir daí, a Jéssica poderia traçar um plano, por exemplo, de marketing para divulgar ainda mais a entrega delivery. Seria pesquisar, por exemplo, novas ideias de entregar o sorvete para que ele chegue, por exemplo, geladinho lá, não chegue derretendo. Criar um plano, por exemplo, para que a entrega ela seja muito rápida para não derreter. Só pediu rapidinho o sorvete chegue. Então, quer dizer, o investimento ele vai com base na possibilidade de vendas. Né? Então, claro, você vai saber onde são os seus pontos fracos, onde são os seus pontos fortes. Agora, se só colocou a sorveteria, mas ele não simplesmente não colocou nenhum registro, não registrou, você não sabe de nada de como está a sua empresa. Tá? Você não vai ter nenhum registro. Pessoal, dá trabalho? Dá. Você fazer isso dá trabalho. Mas qual é a vantagem? Se você fizer isso, por exemplo, no Excel, você vai ter um gráfico. E esse gráfico, por exemplo, ele vai lhe demonstrar em porcentagem, ou seja, você já ganha tempo aí. Né? Então, ajuda muito para você. Alguns aplicativos que o pessoal vende, eles, no final do mês, ele já gera esse gráfico, por exemplo, quantas vendas foram feitas à vista, quantas vendas foram feitas com cartão. Então, ele dá todo um demonstrativo para você ir comparar mês a mês. Por exemplo, vamos colocar aí um exemplo. Os meses, as empresas, elas organizadas, tá? Elas criam esse demonstrativo para saber o seguinte: qual é o mês que eu vendo mais? Qual é o mês que eu vendo menos? Tá? Claro, o mês que vende menos é aquele mês que você vai ter os mesmos gastos, você tem que pagar funcionários, você tem que pagar energia, você tem que pagar internet, você tem que pagar os impostos, você tem que pagar tudo, mas é aquele mês que você vende menos. Então, exemplo, se você está no primeiro ano, você começa a registrar tudo, fechou o ano, aí vem, primeiro, existe um acompanhamento mensal, existe um acompanhamento anual. Com base nos relatórios mensais, você tem um relatório anual. Então, quando chegou no final do ano, você vai pegar o seu relatório e vai dizer o seguinte: o mês tal é o mês que eu vendo menos. Então, o que acontece? Eu vou ter que me preparar para esse mês.
tá? Eu vou ter que preparar para esse mês. Ou fazendo uma economia nos outros meses para sobrar um pouquinho para aquele mês de maior dificuldade, ou criar, por exemplo, um plano de marketing para trabalhar naquele mês, que muitas vezes é o que as empresas fazem. Por exemplo, você vê que o mês de janeiro, um exemplo, tradicionalmente falando, é onde as lojas de roupas, basicamente, colocam aquelas liquidações. Tá? Mês de janeiro é o mês das liquidações. Aí você vai dizer, por quê? As lojas dizem que é para renovar né, meu Deus, a estação lá, né? Para limpar o estoque para chegar à nova estação. Pessoal, não é. Tá? Não é. Então, isso daí é exatamente porque mês de dezembro, todo mundo está com 13º, né? Todo mundo está com dinheiro no bolso. Tem Natal, tem fim de ano, tem festas e mais festas, e as pessoas querem roupas novas. Quando chegou no mês de janeiro, está todo mundo liso, quebrado, tá? Só que as lojas têm os funcionários para pagar, tá? Inclusive aqueles funcionários que foram contratados para o período de final de ano, tá? Aí o faturamento da loja vai lá embaixo. Aí o que é que eles fazem? Liquidação, para tentar vender um pouquinho mais para conseguir pagar as contas. Então, por que se tem isso daí? Porque se faz um acompanhamento. Então, o difícil não é você montar uma microempresa. O difícil é você manter. Muitas vezes você tem o dinheiro, mas você abre a loja, está lá bonito, mas você simplesmente perdeu, digamos, a questão do acompanhamento. Mas por que perdeu? Pessoal, imagina um exemplo, ó. A Jéssica está lá um dia de muito movimento lá na sorveteria, tá? E a Jéssica, quando chega no final do dia, vai dizer, quem eu fazer relatório de caixa hoje? Vou nada, eu vou para casa descansar. Então, quer dizer, já não fez naquele dia. Vai para casa, ela é a dona, ela pode fazer isso, né? Foi para casa. Aí outro dia vai acontecer a mesma coisa. Quando você menos espera, simplesmente você deixa de fazer. E isso eu digo por experiência própria. Quando eu abri minha loja, era assim. Todo final de dia ia lá, registrava quanto entrou, quanto saiu, quanto entrou, quanto saiu, aquele negócio todo. Mas tinha dias que eu estava muito cansado, eu dizia, eu vou nada, vamos embora, amanhã eu faço. Amanhã, às vezes, eu fazia, às vezes não fazia, depois chegou uma hora, por exemplo, que eu simplesmente deixei de fazer, tá? Deixei de fazer o levantamento, os levantamentos, e aí chegou uma hora, por exemplo, que eu estava na loja e eu começava, por exemplo, ia lanchar. Aí eu ia lá, comprava um salgado. Ia tomar água, por exemplo, ia ao lado, comprava uma água mineral. Então, aí o que me acendeu um alerta foi o seguinte, que na loja começou a juntar muita garrafinha de água mineral. Eu digo, poxa, tem coisa errada aqui. Aí foi o que eu fiz. Não, esse mês eu vou seguir fazendo da forma que eu continuo, que eu estava fazendo, e vou registrar tudo. Então, por exemplo, se eu lanchava, colocava lá que lanchava. Se eu comprava uma água, colocava lá que tinha comprado uma água. Entrava um produto, registrava o produto. Quando chegou no final do mês, pessoal, eu analisei que entre lanche e água, eu estava gastando praticamente o valor correspondente ao aluguel do salão. Então, observa aí, ó, só fui perceber depois que eu fiz o acompanhamento. Então, aí me veio uma ideia seguinte, por exemplo, eu vou fazer as compras do mês, por exemplo, isso é uma despesa minha, não é uma despesa da loja, porque até então eu estava colocando como despesa da loja, tá? Então, na minha compra, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar, por exemplo, a feira é os sábados, então eu vou comprar fazer as compras de frutas, por exemplo, nas compras de mês, comprar biscoito, alguma coisa, e outra, em casa eu comprava 20 litros de água, ou seja, o garrafão por R$5 na época, tá? E eu comprava uma garrafinha por R$1. Então, quer dizer, 2,5 litros que eu comprava por R$5, eu poderia comprar 20 litros, tá? Então, quer dizer, olha a diferença de 2,5 litros para 20 litros. Então, quer dizer, 10 vezes mais você está gastando. Aí, o que acontece? Comprei um squeeze, já levava água geladinha de casa para a loja, pronto.
quer dizer, começou a sobrar um pouquinho mais de dinheiro. Então, isso só foi possível porque eu comecei a fazer o acompanhamento, tá? Se eu não fizer o acompanhamento, eu não sei para onde vai minha empresa, tá? Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha aqui e já volto, tá? Só um instantezinho, vocês podem colocar ideias aí, eu pensando em perguntas, tá? Só um instante. E aí, pessoal, voltando aqui, tá? Deixa eu ver aqui, teve uma mensagenzinha aqui, deixa eu ver quem foi, Vícia. Ô, professor, Oi, pode falar, Jéssica. se eu abrir a minha empresa e tiver aquele investidor, aquela pessoa que investiu, só que aí depois a empresa vem à falência, aí o que acontece com aquele dinheiro do investidor? Eu tenho que devolver, eu fico devendo a ele? Então, Jéssica, quando o investidor investir, ele quer dizer um negócio de risco, tá? Quando entra um investidor, o investidor ele vai dizer o seguinte, ó, um exemplo, 40% da empresa é minha, um exemplo, tá? Você é o dono, você tem 60%, mas 40% é minha. Então, suponhamos, a empresa faliu. A empresa ela vai ter direitos e deveres, certo? Então, se por acaso a empresa ela tiver um valor a pagar, ou seja, um valor negativo, por exemplo, colaboradores, aquela pessoa que tem os 40% também, a dívida é dela também. Então, ela vai pagar os direitos dos colaboradores. Mas suponhamos, a empresa faliu, ela não está devendo a ninguém, mas ela tem o quê? Ela pode ter maquinários, ela pode ter um ponto físico, ela pode ter um dinheiro no banco. Então, a divisão ela é proporcional. 60% seu, 40% do investidor. Ah, mas o que o investidor vai receber vai ser inferior ao que ele investiu. É um risco, ele correu o risco. Entendeu? Você não vai ter que devolver tudo o que a pessoa investiu. Então, ela vai ter tantos por cento na empresa. Pronto, acabou-se. Entendeu? Inclusive, por exemplo, para o investidor, se ele tem 40% da empresa, aí tem o lucro bruto e tem o lucro líquido. Então, por exemplo, foi estipulado que a partir do lucro líquido, aquilo que sobrou de fato da empresa, um exemplo, 60% fica dentro da empresa, 40% vai ser dividido para os seus sócios, um exemplo, tá? Então, se você tem um exemplo, sobrou 40%, esses 40% foi 100 mil reais, 60 mil fica para você, 40 mil fica para o investidor. Por exemplo, deixa eu colocar outro exemplo aqui. Hoje, qualquer pessoa ela pode investir no mercado financeiro. É uma coisa assim que até estou pensando nessa possibilidade. Você compra ações por 20 reais, um exemplo. Você começa a investir por 20 reais e você compra uma ação. Até mesmo mais barato. Tem ação de 3 reais, 2 reais, 5 reais e tal. Digamos que você está aí com 10 mil reais vadiando, um exemplo. Aí você vai lá e compra as ações daquela empresa. Essas ações, esses 10 mil reais que você comprou, corresponde que você também é um dos donos da empresa, aí você tem 0,00001% da empresa.
Aí vão pegar aquele lucro líquido que eu acabei de citar e vai dividir entre todos os acionistas, que lá no mercado financeiro é chamado de dividendos, tá? Então, aquele lucro que sobrou para todo mundo é dividido de acordo com a proporção que você tem da empresa. Se a empresa falir, por exemplo, fechou as portas, já era, né? Então, você vai ter que esperar a empresa ser vendida para você pegar esse 0,00001%. Entendeu como é que corresponde? Entenderam, pessoal? Entendi. Beleza. Vamos lá. Teve até um caso bem curioso, só que eu era mais medroso. Eu sou um pouquinho medroso hoje no aspecto de querer só entrar naquilo que eu conheço. Horas eu penso, por exemplo, eu burrei, era para ter entrado. Outras vezes eu digo, não, eu fiz a coisa certa. Eu fui dar um suporte em uma loja aqui em São Sebastião e eu trabalhava na outra escola, em uma autoescola aqui, dando aula, mas eu dava suporte também. E aí cheguei lá, tinha queimado o estabilizador do computador do PDV, que é do ponto de venda. E aí acontece o seguinte, eu digo, cheguei para o dono lá e disse, aqui queimou o estabilizador. Eu disse, onde é que vende? Eu disse, só em Arapiraca. Ele disse, só em Arapiraca, tudo em Arapiraca. Vamos colocar uma loja de informática nós dois? Aí eu disse, eu não tenho dinheiro não, filho de Deus. Tenho condições financeiras para isso não. Eu disse, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu entro com o dinheiro, tá? Eu entro com o dinheiro e você entra com conhecimento. Eu invisto, a loja fica no seu nome, aliás, no nome dos dois, né? Mas por via das dúvidas, a loja é sua. E claro, aí a gente não negociou, eu já encerrei por aí, mas claro, ia ter lucratividade, né? Então ele era um investidor, com certeza ele ia ficar lá com 60%, 70% do que tivesse de lucro, né? E eu simplesmente, aí depois eu disse, não, vou pensar, eu disse, pronto, pense e me procure. Resultado, eu pensei, digo, rapaz, não vou não procurar ele, vou deixar desse jeito, porque quando a esmola é grande, o cego desconfia, né? Por um lado, eu até disse o seguinte, poxa, eu deveria ter entrado, mas depois, analisando direitinho, que existe outro contexto que eu não vou colocar aqui, mas digo, não, para não arranjar problema, vamos ficar por aqui mesmo, tá? Mas existe essa possibilidade, Jéssica, às vezes você chegar para alguém que tem o dinheiro, você chegar e dizer o seguinte, eu tenho a ideia, tu tem o dinheiro, quer investir, por exemplo, questão da sorveteria, né? Você pode formatar toda a ideia, se você conhecer alguém, assim, né, que tenha, por exemplo, dinheiro, mas não tenha criatividade, você diz, eu tenho a ideia de fazer dinheiro, eu não tenho dinheiro para fazer, né? Porque para você fazer dinheiro, você tem que ter dinheiro. E aí você pode apresentar, tá? Uma ideia inovadora, uma ideia consistente. Detalhe assim, se você for chegar para uma pessoa, para um investidor, você tem que ter todos os valores em mão, nós precisamos de tantos R$1.000 para abrir a empresa, nós precisamos de tantos R$1.000 para o marketing, nós precisamos de tudo isso. Pronto, aí o cara já vai entrar ciente que ele vai investir 20, R$30.000, um exemplo, para montar uma sorveteria, tá? E eu vou gerir, tá? Eu vou tirar o meu salário, porque eu vou ser uma funcionária, e o lucro, aí a gente vai dividir, tantos por cento seu, tantos por cento meu, tá? E aí, claro, todos os meses eu vou lhe dar um balancete, eu vou informar quanto entrou, quanto saiu, mas tudo tem que ser documentado. Tá, Jéssica? Vamos lá. Olha só. Professor, Oi, pode fazer, Tati. tinha até um programa que tinha vários investidores que passavam na TV, só não lembro o canal, que passava várias ideias de negócio, aí o pessoal ia lá apresentar, Lembrei. aí eles ficavam discutindo se valia a pena, se não, o Exato. lucro. Bem lembrado, Tati. Era um programa da Band, né? Um programa da Bandeirantes, que tinha alguma coisa com tubarão, né? Cheque, alguma coisa assim. Né? Acho Onde que era. as pessoas iam lá, apresentavam o seu projeto, a sua ideia, e tinha lá uma bancada formada por investidores, pessoas que tinham dinheiro para investir, né? Então você ia lá com a sua ideia toda formatada, apresentava,
e eles diziam se comprava a sua ideia ou não, ou seja, se lhe financiava sim ou não, né? Bem lembrado. E existem plataformas para isso, né? Existem plataformas para você ir lá e cadastrar o seu projeto e os anjos, ou seja, os investidores vão lá. Se eles veem que o seu projeto ele é viável, eles vão entrar em contato e vão dizer, vou lhe financiar. Então, existem ideias, existem projetos para isso. Existem sites, existem plataformas, existe associação. Hoje o Brasil ele tem muito isso, né? É bem interessante essa parte, né? Principalmente para quem tem ideias. Agora sim, tem que se fazer um projeto. Esse projeto ele tem que ser convincente. Por exemplo, para você ver o que seria o projeto. Olha, mudando aí de assunto, mas para dar esse exemplo. A questão, por exemplo, de advogados. Tá? A questão de advogados. Para o cara ser condenado ou absolvido, ele vai ser condenado ou absolvido de acordo com o que tem no documento que o advogado prepara. Né? Ou seja, no que tem a defesa que o cara preparou. Se o cara preparou uma defesa muito bem fundamentada, o cara vai ser livre. O cara pode ter matado uma pessoa, um exemplo. Mas aí a defesa é tão bem fundamentada que o juiz vai dizer, não, está liberado, não tem problema nenhum aí. Foi absolvido. A mesma coisa é o projeto. Se você colocar um projeto, seja lá do que for, seja de um galinheiro, por exemplo, né? Você vai vender ovos, você vai fabricar ovos, mas se você montar o seu projeto todo direitinho, é uma possibilidade grande de chegar algum investidor. Viu? Ok, mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Pessoal, antes disso, deixa eu só fazer aqui rapidinho a frequência, tá? Antes que eu esqueça, que hoje eu estou esquecido, viu? Hoje só um Jesus na causa. Aí, aproveitando aí, ó, se vocês quiserem, tem a Tati tem um projeto aí, que é o projeto de montar a tapiocaria dela. A Jéssica É a de Lediane, montar... não? A Lediane, é verdade, a Jéssica é sorveteria. Deixa eu só colocar aqui, tá, pessoal? Só um instantezinho. Às vezes, pessoal, também tem a questão de amigos, né? Eu coloquei de startup, de fazer um projeto e tal. Às vezes, por exemplo, de amigos, né? Amigos que, por exemplo, queiram colocar um ramo de atividade, por exemplo, uma sorveteria, né? Aí, ó, faz um levantamento. Para abrir a sorveteria, custa lá 20 mil reais. Só que você não tem os 20 mil reais, tá? Aí você pode dizer, uma chega e diz, não, um eu tenho 2, outro eu tenho 5, outro eu tenho 7. Pessoal, já monta a sorveteria. E muitas vezes o plano é basicamente o seguinte, poxa, uma sorveteria só com 4 donos, digamos assim, 3 donos. Sociedade é ruim? Não é bom não, a sociedade, tá? Mas ela de forma organizada ainda pode durar um pouco mais. Por exemplo, suponhamos que vocês cada um dá um pedaço de dinheiro aí e monta uma empresa, seja lá o que for. Né? Mas vamos pegar o exemplo da sorveteria. Mas assim, vocês querem criar um conceito inovador de uma sorveteria, inicialmente, por exemplo, 3 ou 4 pessoas vão trabalhar lá na sorveteria. Claro, um rodízio. Outra coisa que tem que fazer é a questão de cada um na sua função. Tá? Um faz isso, o outro faz aquilo. E outra coisa, cada um que dê o seu relatório do que você está fazendo. Então, todo mundo é obrigado a fornecer um relatório daquilo que fez. Tá? Então, por exemplo, se um vai para o financeiro, outro vai para o marketing, outro vai para vendas, um exemplo. Então, cada um vai fazendo por onde. Certo? Agora, se pegar por exemplo, uma sociedade que você vai criticar o que o outro fez, aí começa a encrenca e termina se desfazendo. E se o projeto seria para você abrir mais lojas, por exemplo, a longo prazo, a curto prazo e assim por diante. Pessoal, só um instantezinho, tá?
Vamos lá, pessoal. Aí aqui vem o seguinte, ó, não esqueça, né, ó, investir em marketing e vendas, ou seja, a sua ideia não vai sair do papel sozinha, você precisa monetizar meios para que o faça. Aí vem aquela questão, vocês vão lá montar uma sorveteria, vocês têm 20 mil reais para investir na sorveteria. Isso não quer dizer que você vai pegar esses 20 mil reais e vai investir por inteiro. Você vai ter que ter um certo valor, claro, programado, tá, pessoal? Programado para investir no marketing, tá? E esse marketing tem que começar antes da sorveteria estar aberta. Então, vai ter que se pensar, se divulgar antes da sorveteria. A ideia seria basicamente o seguinte: alimentar nas pessoas que um novo conceito está chegando na cidade. E isso daí vai despertar a curiosidade das pessoas, tá? Mas imagina, você abrir um novo negócio na cidade e as pessoas nem saberem que aquele negócio está funcionando, tá? Não saberem que aquele negócio está funcionando. Pessoal, não vai adiantar muito. Então, tem que se trabalhar, deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. Fiz a frequência, deixa eu ver se a vice estava na frequência, só um instante. Não estava, tem que fazer de novo. Só um minutinho novamente. Só um instante, pessoal. Então, assim, vai ter que se alimentando nas pessoas a possibilidade... Ainda fiz errado, não acredito. Só errei aqui. Alimentando nas pessoas essa possibilidade, porque quando você abrir a loja, quando você abrir a sorveteria, todo mundo já vai estar na expectativa, né? Então, hoje é o celular, é você, por exemplo, chegar a pagar para o Instagram, colocar para todo mundo essa ideia. Outra ideia seria o seguinte, por exemplo, com o tempo, os membros irem fazendo, por exemplo, um curso para a fabricação do próprio sorvete. Então, quer dizer, com o tempo vocês mesmos vão fabricar o sorvete, consecutivamente diminui o custo, né, do produto. Então, assim, é tudo a questão de botar no papel, é tudo a questão bem definida. Outra coisa é o seguinte, público-alvo. Conheça seu público-alvo para que o endereçamento da propaganda seja assertiva. E quando se coloca, por exemplo, o público-alvo, é você pensar o seguinte, eu vou abrir um negócio, por exemplo. Digamos que eu vou abrir uma sorveteria, um exemplo em Craíbas. Você tem que saber, por exemplo, primeiro, as pessoas em Craíbas vivem de quê? Elas vivem da roça, ou elas vivem, por exemplo, a maioria está trabalhando na Vale, ou, por exemplo, tem um ponto comercial, ou eles vendem muito online. Então, você tem que entender basicamente o seguinte, como é que aquelas pessoas elas sobrevivem, né? Outra coisa, eu vou colocar uma loja de roupas caras se aquela cidade ali as pessoas vivem de salário mínimo? Eu vou colocar roupas, por exemplo, de 200, 300, 400 reais para vender? Pessoal, não vou vender, né? Vai ser uma vez perdida. Então, quer dizer, o público-alvo vai ser de acordo, tá? Aliás, o produto que você vai vender vai ser de acordo com o seu público-alvo. Então, você vai ter que saber a quem destina, por exemplo, aquele como é que eu coloco aqui? Aquele produto, né? Então, se você vê, vamos colocar aí um outro exemplo. Se você vê que numa cidade, um exemplo, tem muita agricultura, as pessoas produzem muito produto agrícola, né? Poxa, loja de material de produtos agrícolas, um exemplo. Então, você tem que conhecer o seu público-alvo. Hoje o pessoal está trabalhando muito com irrigação. Na sua loja de produtos agrícolas também tem que ter coisa para irrigação. Então, tem que se pensar no seu público-alvo. E você tem que ver o futuro, você tem que ser bem crítico no que você vai vender, tá? Aí cria aqui um pitch, é uma junção de informações de seus projetos, como essas informações em mãos, é possível angariar investimentos. Pessoal, eu pesquisei aqui o pitch, eu já esqueci o que era. Deixa eu dar só uma olhada aqui, só para traduzir essa palavra aqui para vocês, que eu já tinha pesquisado, mas agora me deu um branco nela. Tá? Só um instante. Porque às vezes quando a gente coloca
entende, eles colocam essas palavras, deixa eu ver se é isso mesmo. Coloca essas palavras assim, e essas palavras elas confundem, né? Tem aqui no livro, professor. Tem? Tem. O PID é a junção de informações do seu projeto. Com essas informações em mãos, é possível angariar investimentos. Chamar a atenção tranquilo. do sócio. Continua. Beleza. A tradução aqui para ele ficou como arremesso, tá? Mas ele dá aqui o passo, o arremesso, tem aqui alguns substantivos aqui. Então, basicamente, seria o seguinte, um local onde você vai concentrar informações sobre o seu negócio, tá? Você vai juntar todas as ideias para montar o seu projeto. Então, se você tem, por exemplo, um projeto, você vai ter que ter informações. Você não pode vender uma ideia e essa ideia você não ter, por exemplo, todas as informações dela. Digamos o seguinte, a Jéssica ela vai chegar para uma pessoa que vai ser investidor lá em Craíbas e vai dizer o seguinte, tem uma sorveteria, o modelo tal é esse. Aí o que acontece? O cara chega e diz, não, é legal e tal, mas vou fazer uma pergunta. Tá, faça. E no inverno, como é que a gente vai sobreviver? Aí a Jéssica vai dizer, e agora? Não sei. Então, quer dizer, você deixa brecha, você já afasta o seu investidor a partir daí. Então, você tem que pensar não só nas possibilidades de dar certo, mas você tem que pensar também nas possibilidades que, se algum negócio der errado, então você vai ter que ter um plano B. Né? Então, por exemplo, teve uma pessoa que falou até um dia o seguinte para mim. Vender sorvete é muito bom, porque basicamente picolé e tal, você vai vender água congelada. Não é bem assim. Vai ver um monte de coisas na fabricação do picolé, na fabricação do sorvete, tá? Que digamos, envolve. Energia, por exemplo, é muito caro. Você manter, por exemplo, um freezer funcionando 24 horas é muito caro, né? Por exemplo, tinha onde eu morava, onde eu morei a vida toda, tinha uma sorveteria bem em frente de casa. E essa sorveteria, todos os dias, por exemplo, o dono lá ligava a máquina de fazer o sorvete, de fazer o picolé, tá? Porque se fazia picolé todos os dias. Então, ele ligava a máquina às 5 horas da manhã, porque era uma máquina onde tinha, por exemplo, uma água salgada, que eles falavam que era salmoura. Então, a água era bem amarela, que ela ficava com a temperatura lá absurda. Quando eu era criança, às vezes eu ia para lá, curioso, chegava, botava o dedo dentro dessa água aí e não aguentava um minuto, porque o dedo começava a pedrar, né? Então, se não colocasse o sal, aí pedrava, ficaria tudo pedrado a água. Então, colocando o sal, não se perde. Travou de vocês? Travou, acho que foi a internet do professor que caiu. O meu também tá travado.
Pessoal, voltando aqui, tá? Estão me ouvindo aí? Energia de novo. Pessoal, consegue me ouvir? Sim. Pronto, beleza. Energia aqui que tá um caso sério. Vamos lá. Então, como eu estava falando, né? Então, o gasto de energia, por exemplo, numa sorveteria é muito grande, tá? Então, tem que ver essa questão de valores e uma forma de economizar energia. Então, tem que se pensar em todas as possibilidades, tá? Outra questão é o saiba gerir, né? Gestão é a palavra do momento. Saiba gerenciar todas as áreas da sua startup. Tenha conhecimento de tudo. Não se acomode-se, tá? Então, pessoal, pense num cara que sempre pensou em querer fazer algo, digamos, de novo, algo inovador. E existem muitas possibilidades, eu digo a vocês que existem muitas possibilidades de você investir e muitas vezes com pouco, tá? Muitas vezes com pouco. Então, por exemplo, teve uma época que eu estava pensando em comprar aquelas máquinas de chopp, tá? Para alugar. Por exemplo, tem uma festa. Aí a pessoa, por exemplo, não vai se preocupar com bebida. Ela me compra, por exemplo, ela quer tantos litros de chopp, um exemplo. Aí eu já levaria, por exemplo, a máquina de chopp, as canecas, então já levaria tudo pronto, né? Existe, né, muitas possibilidades, sim. Coincidentemente, muitas coisas eu já pesquisei, já estudei, aí não coloquei, e aí quando eu vejo depois uma pessoa vai lá e coloca. Aí eu fico dizendo, tá vendo, ó, eu não fui, não coloquei, e acabou que alguém está colocando por mim, tá? Então, quer dizer, só é estudar, só é pesquisar. Com o pouco que nós temos, nós conseguimos colocar, se essa for a nossa vontade, tá, pessoal? Se essa for a nossa vontade. Vamos lá. Outra coisa que... Eita, eu estou explicando aqui a vocês sem o slide. Peraí, deixa eu compartilhar aqui novamente. Quando ele voltou sem o slide. Vamos lá. Em seguida aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó, ciclo de transformação de uma startup. Caiu aqui de novo, e de vocês? Aqui também. Acho que faltou energia lá de novo. Provavelmente. Pessoal, olha aí de novo. O negócio tá feio aqui com energia hoje, viu? Estão me ouvindo? Estou. Pronto, energia hoje tem que toda vez que desliga, Também liga, ela volta.
Beleza, vamos lá. Então, nós temos aí, pessoal, 4 fases, tá? 4 fases, ou seja, de um ciclo de formação de uma startup, tá? A primeira, ela é chamada de incubadora, né? Então, a incubadora de startup é um escritório especializado em estimular ideias do empreendedor. Como é que funciona, pessoal? Como eu falei, hoje, no Brasil, nós temos várias empresas que nos auxiliam, várias instituições que auxiliam na formação de uma ideia, tá? Na formação de uma ideia. Deixa eu ver aqui que tem alguma mensagem aqui, só um instante. Um grande exemplo é... A Vícia está com dificuldade de entrar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ajudar ela aqui, só um instante. Pessoal, vamos lá. Então, como eu falei, existem algumas instituições no Brasil que ajudam na formatação dessa grande ideia. Por exemplo, vamos lá. Digamos que a Jéssica ela vai colocar para frente a ideia da sorveteria, tá? Ou, por exemplo, a Leidiane vai botar para frente a ideia de vender a tapioca, né? Montar a tapiocaria. E aí, um exemplo que nós temos acesso aqui seria o Sebrae, tá? O Sebrae, ele ajuda também na ideia da formatação. O que eu digo a vocês é o seguinte, é muito interessante que, por exemplo, você tem uma nova ideia, um novo conceito, vai no Sebrae. Tem muita coisa que a gente nem pensou, nem pensa de como seria, lá no Sebrae ele ajuda, né? Ele vai dizer exatamente a forma que deve ser. Por exemplo, tiveram uns alunos na Microcampo que eles foram fazer um curso VIP, e eles são de Penedo, tá? Eles já trabalhavam com a parte de artesanatos lá em Penedo, e eles tinham uma loja no mercado público, lá de Penedo. E aí eles pensaram em ampliar essa loja, tá? Fazer um investimento para aumentar essa loja. Só que aí, claro, abriu os olhos dele, eu não, né? Abriu-se os olhos dele e ele foi procurar o Sebrae. Né? Isso daí foi eles me falando. Então, quer dizer, muitos conceitos que eles acharam que estavam fazendo da maneira correta, quando o Sebrae foi lá, percebeu que eles não estavam fazendo da maneira correta. Então, só para vocês terem uma ideia, o local onde estava o balcão, por exemplo, para receber, né, o caixa, digamos assim, o tamanho da fachada que eles estavam utilizando não era o modelo ideal. Para o investimento que eles queriam fazer, que era comprar uma máquina que é chamada de router, que é aquelas máquinas para se cortar PDF, né? Aliás, para se cortar MDF, né? Aquelas madeiras, tem aquelas casinhas de madeira, torres, umas coisas muito bonitas que eles fazem. Então, quer dizer, o investimento era muito alto, né? Porque a máquina na época custava em torno de R$34 mil, e aí o Sebrae disse o seguinte, você fazer um investimento de R$34 mil para vender nessa loja aqui, a loja não vai lhe dar o retorno que você espera. Ou seja, você não vai conseguir pagar a loja, o financiamento da máquina, melhor dizendo, só com uma loja. Por quê? Porque a máquina tem uma capacidade de produzir muitos produtos, mas você não tem a demanda de tantos produtos assim. Tá? E aí o que o Sebrae ajudou nesse aspecto? Desde toda a organização da loja, foi preciso ele abrir mais lojas, então só em Penedo ele já tinha uma, abriu mais duas, e abriu outra em Coruripe, tá? Então ele teve que montar 4 lojas para dar rendimento
ao produto que era fabricado na máquina. Então, para vocês verem, a gente acha muitas vezes as coisas, nós não somos especialistas, mas quando o especialista bota o olho, ele vai dizer, não, tem coisa errada aqui. Travou. E aí, pessoal, voltando aqui mais uma vez, viu? Eita, meu Deus. Deixa eu só colocar aqui no meu celular. Pessoal, voltando, tá? Todo mundo aí já pode me ouvir? Sim. Pessoal, vamos lá, né? Entenderam aí essa fase de incubadora? Entendi. Então, é onde as ideias, elas nascem, na verdade, né? Vamos lá. Em seguida, vem as aceleradoras de empresas, ou seja, ajudam o empreendedor a consolidar seus projetos de forma acelerada, apoia e investe para que a startup alcance seu ponto de equilíbrio, tá? Então, assim, o Sebrae, ele ajuda na questão da formalização da ideia, tá? Mas existe, por exemplo, algumas outras instituições, que nesse caso são pagas, tá, pessoal? São pagas.
que você paga para ela dizer o seguinte, para ela dar uma consultoria, por exemplo. Essas aceleradoras de empresas, ela basicamente vai fazer o seguinte, ela vai traçar um plano, e esse plano, como por exemplo, de marketing, de produção e tal, e ela vai ajudar que a sua empresa, por exemplo, ela seja conhecida por um número maior de pessoas, tá? Ou seja, que o processo de conhecimento, o processo de venda, na verdade, ela Pessoal, de novo aqui, tá? Tá bem curioso, porque toda vez que cai é só desligar o roteador e ele desligar e ligar e ele já volta ao normal. Tá? A energia está complicada. Então, pessoal, eu fiz uma pesquisa. Sim, podem me ouvir, né? Todo mundo aí consegue me ouvir? Sim. Pronto. E, pessoal, para não estar essa complicação aqui, eu vou terminar isso daqui e vou liberar vocês, porque para não ficar essa questão do lenga-lenga de vai e volta, tá? Então, olha só, eu fiz uma pesquisa rapidinho, e na pesquisa ele deu, por exemplo, um monte de consultorias, vou até mostrar para vocês aqui, e já libero, tá? Cadê aqui? Deixa eu mudar aqui o... Pronto, deixa eu ver aqui se ele... Vocês conseguem visualizar o navegador, pessoal, aí? Sim. Sim. Vou colocar aqui, ó. Aceleradora de startups, tá, pessoal? Ó, vai ter um monte de empresas, tá? Voltadas para essa ideia de alavancar um projeto de uma startup, tá? Por exemplo, Startup Farm, por exemplo, é uma delas, ó. Tá, ó, aceleradora das startups incríveis. Aí dá lá, ó, sobre nós, tal, corporação. Então, ele vai dar muito, no caso, essa consultoria, né, de como você crescer, tá? Olha lá, ela já conseguiu aqui 100 milhões de dólares em investimentos captados. O interessante é assim, que ela busca também, né, os investidores, então tem muitas ideias aqui, ó, envolvidas. Então tem um monte de empresas que ajudam as startups nesse crescimento, tá? Olha lá. O que é uma aceleradora de startups? Ele coloca lá, ó. As aceleradoras existem no mundo há relativamente pouco tempo. No Brasil, esse fenômeno é ainda mais recente. O objetivo é uma aceleradora de startup. Como o nome indica, é levar uma empresa do estágio que ela está a um bem mais avançado em muito pouco tempo. Então, esse é o objetivo. Tá, pessoal? Então, assim, o importante é que você tenha
ideias inovadoras, tá, pessoal? Importante que você tenha ideias inovadoras, e essas ideias inovadoras, elas realmente podem se tornar em grandes ideias, tá? Por mais que você não tenha o dinheiro, é aquele velho ditado, o dinheiro não é tudo, ela é só uma parte, né? Eu só acredito que seja 99,9%, mas não é tudo, tá? E se você tiver uma grande ideia, ela tem uma grande possibilidade de você alavancá-la, de você crescer, tornar ela em realidade. Tá, pessoal? Alguém tem alguma possibilidade, aliás, alguma pergunta? Ei, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Não. Olha só, na próxima aula nós vamos falar sobre o investidor anjo, tá? Que são aquelas pessoas que vão investir na sua ideia, e também sobre o capital semente, tá? Que é quando, por exemplo, um investidor ele entra com uma parte do dinheiro que é só para plantar a ideia, né? Só para iniciar, só para ajudar no início do processo de construção da ideia, tá? Então a gente vai falar sobre isso. E nós vamos falar também sobre o Vale do Silício, que é o local no mundo onde há a maior concentração de startups. Tá? E a gente vai falar sobre isso, que também é onde encontram-se as maiores empresas de tecnologias do mundo. Por exemplo, Microsoft, Dell, Apple, Google, Facebook, Tesla, tem lá todas as principais empresas do Professor, mundo. e quando é que vai Jéssica. ser a prova? Jéssica, nós estamos no capítulo 4 de 6, tá? Então, eu creio que mais umas 3 aulas, a gente consiga concluir, certo? Essa semana eu vou ter um tempo maior de produzir mais slides aqui, porque como é muito teoria, a gente vai produzindo, e o tempo, por exemplo, porque eu estou em casa, mas eu estou com carga horária reduzida, né? Então, a partir de amanhã, a carga horária volta ao normal, aí eu vou ter um tempo maior para produzir esses slides. Aí, assim que estiver pronto, eu disponibilizo para vocês, tá? Para ajudar nos estudos. Ok? Ok. Beleza, então. Pessoal, primeiro aí, desculpa por essas saídas aqui de aula, né? Porque a energia tá complicada. Espero que amanhã aliás, a próxima aula não tenha mais isso. Mas de antemão, tenham uma ótima semana, se cuidem e terça-feira estaremos de volta, tá? Então, estão liberados.